Ouça com fé então, assim diz a palavra de Deus. Chegou isto aos ouvintes do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João logo souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Vamos orar mais uma vez, peça para o Senhor falar com você. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos revela que homens morreram por causa do Senhor. Traga temor e fé ao nosso coração. Fale conosco o que o Senhor deseja, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Kaique, um dos meus filhos, o mais velho, ele me faz umas perguntas teológicas muito difíceis. E essa semana ele estava com infecção de garganta, passando mal e tendo que tomar remédio, tendo que ir no médico. E ele falou assim: pai, mas Jesus é tão poderoso, por que ele não resolve todas as doenças do mundo? Por que ele não acaba com tudo isso? Por que eu tenho que estar com essas dores? É difícil, né? Criança que pergunta muito, né? Daí eu tive que explicar para ele, né? Filho, esse mundo, o próprio Jesus disse que nós teremos aflições. Então essas coisas vão acontecer sim. E ele perguntou, eu falei para ele, inclusive nós vamos morrer, filho. Nós vamos falecer, as doenças existem, um dia nós não vamos resistir às doenças. Daí ele fez uma outra pergunta difícil: pai, mas e aí, quando a gente estiver com Deus, o Senhor ainda vai ser meu pai? Para nós responder isso com algum adulto, às vezes pode ser até mais fácil, né? Mas com uma criança, meu filho, calma, vamos por calma. Primeiro eu quero te explicar sobre a morte. Eu vou pensar melhor como responder isso para você depois. Porque, irmãos, eu tenho hoje aqui uma má notícia para você e uma boa. Qual você quer primeiro? Geralmente a gente fala que é a má, né? A gente é curioso para saber. Eu tenho uma má notícia para você e eu tenho uma boa notícia para você hoje aqui. Eu não, a palavra de Deus. Essa má notícia, a boa, ela está em Romanos 6:23. Se você sabe, segura aí. Mas a má notícia lá em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte.
O salário do pecado é a morte. Esse salário vai nos chegar para nós um dia. Você trabalha e quer receber, não é? No final do mês. Então você vai receber o salário do pecado, você vai receber a morte. Esse mundo é um mundo de aflições, é um mundo de doenças, é um mundo de dores. Mas Jesus falou para a gente ter bom ânimo. Não desanima não, porque Ele venceu o mundo. E aqui nós vemos, meus irmãos, um homem bom, um homem como João Batista, que nós vemos que ele era um profeta, que ele veio preparar o caminho do Senhor, um homem que pregava e apontava sempre para Jesus. Ele falava: eu não sou o Cristo, eu sou apenas o seu precursor. Ele falava: eu sou apenas amigo do noivo. Ele falava: eu não sou digno nem de tirar as sandálias dele. E ele sempre apontava para Jesus. Um homem totalmente fiel a Deus. Mas aqui nós vemos que ele foi morto injustamente, de forma cruel e muito jovem. Por que João foi se meter nessa situação? Ele morreu muito jovem. Aqui talvez ele tinha os seus 30, 31 anos, porque ele era poucos meses mais velho que Jesus. E Jesus já tinha iniciado o seu ministério. Por que ele foi se envolver nessa situação? Porque se ele não tivesse se envolvido nessa situação, eu vou te explicar, talvez você não notou tanto na leitura o que aconteceu. Talvez ele teria vivido 80, 90 anos, 100 anos, porque ele tinha uma alimentação diferente, né? Talvez ele viveria 90, 100 anos. A vida dele foi interrompida com apenas 30 ou 31 anos. Por que ele foi se meter com isso? O que João fez? Aqui no relato bíblico diz que o rei Herodes, que era o governador daquela região, ele gostava da mulher do seu irmão. E daí ele se casou com a mulher do seu irmão. E João Batista, como um homem de Deus, ele pega e fala para ele: isso é adultério. Não é lícito você possuir a mulher do seu irmão. E diz que que Herodes não gostou disso, mas não podia matá-lo porque temia ele, sabia que ele era um homem santo, gostava de ouvi-lo, inclusive, diz que ele ficava perplexo com aquilo que João falava, mas ele gostava de ouvi-lo, e ele prende João apenas. E diz que a Herodias, essa mulher, nós vamos ver aqui, a maquiavélica, manipuladora, diz que ela odiava João, porque ele condenou o pecado deles. E vocês, não sei se vocês perceberam como desenrola a história. Vai dizer que um dia ele deu uma festa e a filha dela, provavelmente uma moça muito bonita, começou a dançar, todos ficaram admirados, e ele prometeu para ela que ela podia pedir qualquer coisa. E ela vai, uma mãe manipuladora sempre manipula os filhos também. Ela vai perguntar para a mãe o que ela devia fazer. Pediram a cabeça de João Batista. E Herodes, com medo, não queria fazer isso, mas como já estava atolado no erro, atolado no pecado, vai e cumpre aquilo que a sua mulher pediu. E morreu um homem que tinha a vida toda pela frente. Será que vale a pena, irmãos, encurtar a nossa vida pela metade por causa da verdade de Deus? Se João tivesse ficado calado, não se meter nessa situação, será que não seria melhor para ele? Nós vemos aqui, meus irmãos, que pelo Evangelho e por causa da verdade de Deus, vale a pena morrer por ela. É melhor nós vivermos menos e sermos fiéis a Deus, do que a gente passar uma vida toda sendo infiel a Deus. E aqui está claro para nós que esse mundo, a verdade de Deus, ela ofende esse mundo caído. Por que João não ficou calado? Por que ele foi se meter nessa situação? Hoje nós diríamos assim, se a igreja vai falar a verdade, eles vão dizer assim: você não tem nada a ver com a vida do rei. Deixe as pessoas viverem como querem, não se meta na vida das pessoas. Mas nós vemos que um homem de Deus,
ele não pode negociar a verdade de Deus. A igreja não pode negociar a verdade. A igreja tem que se manter fiel à verdade de Deus, mesmo que custe a perseguição à igreja. Nós vemos, irmãos, por exemplo, no versículo 19. Olha o versículo 19. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. A verdade ofende esse mundo. O Evangelho ofende esse mundo. Quando nós falamos que só há salvação em Cristo, quando nós falamos que adultério é pecado, quando nós falamos que um casal é um homem e uma mulher, isso ofende as pessoas, isso ofende a sociedade. Eles odeiam a verdade, esse mundo odeia o Evangelho, mas a igreja tem que se manter fiel ao Evangelho até o fim, mesmo que isso custe a nossa cabeça. Eles tentaram calar os apóstolos também. A Bíblia vai dizer que eles prenderam os apóstolos e eles falaram para Pedro, diz que eles chamaram ele e falaram o seguinte, Atos capítulo 4, versículo 18, só ouça. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pedro e João falando, quando eles mandam eles calarem, não ensinarem mais, eles falam: nós não podemos deixar de falar. Depois no capítulo 5 eles falam a mesma coisa para eles, que eles não podiam pregar mais. E no capítulo 5 de Atos, versículo 29, Pedro responde: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, mesmo que esse mundo nos odeie, mesmo que a gente precise falar a verdade do Evangelho, que as pessoas precisam se arrepender, precisam crer em Jesus, mesmo que essa mensagem é odiada, nós não podemos deixar de falar, porque nós temos que obedecer ao nosso Senhor. João Batista foi assim. Ele sabia do perigo e ele foi até o final. Mas eu quero pensar agora com você aqui que está me ouvindo. Quando você ouve a verdade da palavra de Deus, essa verdade te ofende? Você já saiu daqui algum dia chateado comigo? Você já saiu daqui num dia assim, falando: nossa, se eu pudesse hoje, eu dava uns tapas aí no Gabriel. Você tem que pensar nisso, irmão, se a verdade te ofende. E você tem que inclusive orar por nós, para que nós pregadores sempre tenhamos a ousadia de pregar a verdade, mesmo que você vai sair daqui querendo me dar uns tapas, porque nós não podemos negociar a verdade. João pega e fala ali para o rei: você está em adultério. Isso não pode acontecer. Porque se Deus nos exorta, meus irmãos, é porque Ele quer o nosso bem. E se Deus usa a sua palavra, pregadores, para nos exortar, nós não podemos ficar chateados com a verdade da palavra. Nós temos que inclusive receber essa verdade como palavra de Deus, porque é assim que Deus nos exorta, é assim que Deus nos chama ao arrependimento. Mas nós vemos aqui que Herodes, ele não creu. Diz que ele gostava, ele tinha a consciência pesada. Olha o versículo 16. Versículo 16 ele fala: ouvindo isto, disse: é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. A fama de Jesus cresceu. Herodes ouviu falar que tinha um homem que fazia milagres, um homem que pregava. A mensagem de Jesus era muito similar à de João, porque Jesus sempre falava: arrependei-vos, mas Jesus acrescentava agora: e creia no Evangelho. Então Herodes, ele tinha consciência pesada, porque ele sabe que cometeu um erro ao mandar matar aquele homem. Então ele pensou: João voltou, João ressurgiu dos mortos e vai querer me encontrar aqui agora. E veja, meus irmãos, o versículo 20 fala que Herodes, ele temia João, ele respeitava João. Diz que ele temia ele porque ele achava que ele era um homem justo, que ele era um homem santo.
Disse que inclusive ele ficava perplexo com a mensagem de João, mas ele gostava. Veja, irmãos, o perigo de ter um Herodes aqui entre nós, um Herodes dentro da gente, no sentido de respeita o pregador, gosta da mensagem, mas não crê na mensagem. Porque ao ouvir a mensagem de João, qual deveria ser a postura de Herodes se de fato ele se arrependesse? Ele tinha que deixar aquela mulher que não era dele, devolve a mulher para o seu irmão. Ele deveria receber a mensagem de João, que a mensagem de João era: arrependam-se e recebam o batismo de arrependimento. Então vejam, meus irmãos, que corre o risco da gente gostar da palavra, da gente gostar de ouvir a palavra de Deus, mas não crer. Herodes não creu. Por isso, ele foi acumulando um pecado atrás do outro. Quando ele ouviu a repreensão, ele cede ao pedido e manda matar o homem. Veja que ele vai cometendo um pecado atrás do outro, porque não recebe a repreensão e não crê na repreensão, que é a palavra de Deus. Porque nós sabemos que a verdadeira fé que Herodes não teve é aquela fé acompanhada de obras. É a fé que me leva ao arrependimento, é a fé que me leva à mudança de vida. Ele deveria fazer isso, ele deveria ouvir a repreensão de João, deixar aquela mulher que não era dele, mas ele continua na sua obstinação pelo pecado. Ele continua obstinado, amando esse mundo, tanto que ele faz aquela festa grande para impressionar as pessoas, para mostrar a sua nova mulher, mostrar a filha da sua mulher. Ele é aquilo que o apóstolo João diz na primeira carta: ele ama as coisas deste mundo, e quando nós amamos este mundo, o amor do Pai não está em nós. Ele não creu na mensagem, mas gostava de ouvir a palavra. E ele cede à manipulação daquela mulher, chamada de Herodias. Você acha que João fez certo? Você encurtaria metade da sua vida para ser fiel a Deus? Nós vemos que João, ele entendeu que valia a pena morrer pela verdade, do que viver negociando a palavra de Deus. Eu diria que João, ele faz aquilo que Jesus falou, ele perde para ganhar. Passa comigo uma folha, duas, e vai para o capítulo 8 de Marcos. Veja o capítulo 8, versículo 35 a 38, o que Jesus disse. Do 34 a 38, o que Jesus disse: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória de seu Pai com os santos anjos. O que Jesus estava falando? Se alguém quer salvar a sua vida, se alguém não quer ofender esse mundo, se alguém está pensando só em si, se você não quer viver a verdade da palavra de Deus para salvar a sua vida, no fundo, no final você vai perder a sua vida. Porque o que adianta você viver 80, 90 anos, mas viver só para você e não viver para a glória de Deus? No final você perde. Então João, ele é aquele que perde a sua vida para que de fato ele pudesse ganhar aquilo que Jesus estava propondo para ele. João é esse discípulo que ele toma a sua cruz e segue Jesus. E aqui nós vemos, meus irmãos, que vale a pena perder a vida, viver para o Evangelho. É melhor nós vivermos 30, 31 anos sendo fiel a Deus do que 80, 90 nos envergonhando do Evangelho. João perde, mas no fim ele foi um vencedor. Mas aqui nós vemos então agora um paralelo entre João e Jesus.
João ele prega e morre por causa da sua pregação. Veja que ele precede Jesus em tudo. Ele precede Jesus preparando o caminho, ele precede Jesus apontando que Jesus é o Cristo, e ele precede Jesus também agora morrendo injustamente. E Jesus, da mesma maneira, Jesus prega a verdade e Jesus morre por causa da pregação da verdade. Ambos foram condenados por dizer a verdade, ambos foram condenados injustamente. O Senhor Jesus, ele dizia que era o Filho de Deus. O Senhor Jesus dizia que quem visse ele, via o Pai. O Senhor Jesus inclusive disse: eu e o Pai somos um. E por causa dessas afirmações de quem ele era, por causa dessas verdades, Jesus também morreu injustamente. Jesus foi para a cruz por causa dos nossos pecados. E nós, irmãos, não podemos ter dúvida de quem é Jesus. Aqui diz que o povo naquela época estava confuso. Uns diziam assim: Jesus deve ser Elias. Outros diziam: não, ele é algum dos profetas. Herodes, com medo de João, falava: não, foi João que ressuscitou. Havia uma confusão sobre a pessoa de Jesus. Isso tem que estar bem claro para nós. Nós não podemos ter essa confusão de quem é Jesus. Nós temos que saber hoje quem ele é. Hoje de manhã nós estudamos que os anticristos, eles vão vir para confundir a igreja sobre quem é Jesus e qual é a obra de Jesus. E Jesus depois perguntou para os seus discípulos, também em Marcos 8, no versículo 27, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem diz os homens que sou eu? E os discípulos falam a mesma coisa e responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Em outro evangelho acrescenta que Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Herodes não crê em Jesus, porque havia uma confusão na sua cabeça de quem era de fato aquele homem. E nós estudamos hoje de manhã que não pode haver dúvidas sobre quem é Jesus, porque ninguém chega ao Pai sem conhecer o Filho. Ninguém ama a Deus Pai sem amar a Deus Filho. Jesus é esse caminho que nos leva a Deus. Então tem que estar bem claro na nossa cabeça: quem é Jesus? Pedro responde: ele é o Cristo, o ungido de Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele e o Pai é um único Deus. Isso está claro para você? Amém? Então conhecer quem é Jesus de fato, irmãos, vai fazer toda a diferença. Herodes não creu quem era Jesus. Herodes estava errado. Não era João ressuscitado. Ele estava errado. Mas nós sabemos sim que o Senhor Jesus, de quem João Batista falava, ele morreu injustamente, mas o Senhor Jesus sim, de fato, ressuscitou. E agora vem a notícia boa para você então. Eu estava devendo, né? Falei só amar. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus que está em Cristo Jesus. A boa notícia é que vale a pena perdermos a vida por amor a Jesus e por amor ao Evangelho. Porque, mesmo que nós receberemos o salário do pecado, que é a morte, aquele que crê em Jesus, crê em quem Ele é, entrega a sua vida para Ele, tem o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Você quer maior notícia do que essa? Amém, irmãos? Você tinha que estar vibrando. Você tinha que começar a semana agora feliz, porque mesmo que você receba o salário da morte essa semana, a todos os cristãos terão a vida eterna em Cristo Jesus, porque Ele, diferentemente de João, Ele ressuscitou, Ele vive. Ele é a ressurreição, é a vida, e dará a vida eterna a todo aquele que nele crê, a todo aquele que recebe a sua verdade, mesmo que essa verdade te afronte,
mesmo que você fique triste com a pregação, você recebe como verdade de Deus, se arrepende e crê, você tem a vida eterna. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, nesse ínterim, até que chegue a nossa morte, que demore, né, gente? Essa vida é boa. Acho que ninguém aqui quer ir tão rápido. Que demore. Mas nesse ínterim nós temos uma vida para viver ou uma morte para morrer. Por isso nosso tema é morrer por quê? Eu não estou perguntando, não quero falar o porquê você vai morrer, porque nós já falamos que nós vamos morrer por causa do pecado. Mas o que eu quero desafiá-los hoje a pensar é: você vai morrer, não vai ter jeito de você fugir disso, gente. Não tem como a gente fugir disso. Se Jesus não voltar antes, né? Daí diz que nós vamos ascender com o Senhor. Mas qual o propósito então você vai morrer? Ou melhor, qual o propósito da sua vida? Você está a fim de perder a sua vida por amor a Cristo e por amor do Evangelho, como Jesus falou em Marcos 8? Você está disposto a morrer como João, pela verdade de Deus, para a glória de Jesus? Você está disposto a viver para o Evangelho? Porque já que nós vamos ter que morrer, infelizmente, que nós possamos, durante esse tempo da nossa vida, viver para aquilo que é eterno, para aquilo que vale a pena, mesmo que a nossa vida seja encurtada por causa da verdade de Deus. Porque o que Jesus nos ensina, o que Jesus vem falar para nós é: se você quer apenas ganhar, se você apenas vive para você mesmo, se você não está nem aí para a glória de Deus, se você não está nem aí para o Evangelho, você vai viver para você mesmo, e esta é uma vida que não vale a pena ser vivida. O que Jesus está falando é: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. A melhor maneira de usarmos a nossa vida, usarmos os anos que nós temos ainda para viver, o melhor propósito que nós temos para viver é para Jesus e para o Evangelho, mesmo que nós vamos perder muitas coisas que esse mundo nos oferece. É melhor nós sermos fiéis a Deus e cortarem a nossa cabeça do que a gente negligenciar a verdade de Deus, não abraçar o Evangelho, não perder aquilo que precisamos perder para a glória de Jesus e morrermos e vivermos sem propósito. Passarmos a nossa vida em vão, porque o que vale a pena é morrer por Jesus e pelo Evangelho de Jesus. Não para que a gente alcance a salvação é pela fé no Senhor, mas porque nós entendemos que só vale a pena uma vida se for para aquele que por nós morreu e ressuscitou, como fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. A vida de um cristão, meu irmão, não vale a pena se ela é vivida para você mesmo, se ela é uma vida egoísta, onde tudo circula para você. João, ele poderia ter pensado em si mesmo, ele poderia ter pensado assim: eu afrontar o rei Herodes, que vem de gerações de homens governantes e maus? Ele poderia ter pensado nele, poderia ter ficado caladinho, mas não. Ele prefere ser fiel a Deus, pregar a verdade e morrer por causa da verdade. Portanto, a pergunta que fica hoje para nós é: morrer por quê? Por que e para o que você vai dedicar a sua vida? Jesus tem uma recomendação para você: aquele que perder a sua vida por mim e pelo meu Evangelho é aquele que de fato ganha no final.
porque era melhor ser fiel a Deus, mesmo que esse mundo, mesmo que Herodias nos odeie. Como os apóstolos falavam, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós ouvimos e vemos. Importa nós obedecermos a Deus do que obedecermos aos homens. Nós vamos manter a nossa fidelidade àquele que nos salvou e nos comprou. Nós vamos morrer para a glória de Deus, mesmo que a nossa vida seja interrompida na metade. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar então.